Muy buenos días. En primer Muito lugar, bom dia. Em primeiro lugar, eu também gostaria de agradecer a todos os que fizeram possível, como a rede, e também obrigada pelo convite, a OPAS, a OMS, por facilitar a nossa presença aqui nesta cidade. É a minha primeira vez visitando o Brasil. Então, eu venho do Panamá, apesar de que a Miriam disse que nosso país é um país pequeno, em nível bem menor, mas então, em todos os aspectos, nós poderemos dizer, inclusive, sobre o que, popularmente falando, nós acreditamos que no último censo nós temos 3,5 milhões de pessoas. Portanto, na realidade, nós somos um país bem pequeno, então nós temos algum tipo de reconhecimento pelo fato de termos uma infraestrutura que trata de juntar o que nós podemos dizer o mundo todo, que seria o Canal do Panamá. Portanto, nós o que podemos então é ser bem breve. Eu vou tentar fazer isso e nós o que podemos dizer é que nós pertencemos ao Hospital da Criança, o doutor Esquivel, do nosso país, e então é bem difícil para nós compreendermos que nós somos um centro de referência que está localizado no país, Panamá, e nós estamos aí com algumas províncias, com áreas demarcadas, que nós chamamos de áreas de população indígenas, e temos centro de atenção especializada, que é referida e que está, obviamente, na nossa capital ou com o que seria no centro da cidade. E nós nos transformamos em um hospital pediátrico e é o maior do país e o único ponto de referência. Quer dizer que se há alguma complicação de algum paciente no período neonatal ou está fora da capital, este paciente é levado ao centro da cidade, onde está o nosso centro. Assim, nós estamos nos transformando em um centro onde nós temos exatamente a acolhida de pacientes em todos os níveis. Assim, nosso país ele pode, apesar de avançar bastante em leis que protegem o fomento, num período de aleitamento materno, nós também estivemos um pouco atrás do que seria o tema de banco de leite. Mas, bom, com esta imagem, nós temos a casa onde nós estamos funcionando, ou seria o espaço físico onde está localizado o banco de leite no nosso hospital. E esse é um espaço que poderia ser adequado e coordenado, e isso foi possível através do apoio de muitas instituições, tanto do governo local como também do que seria o que já chamamos de instituições fora do país. Um pouco da história, como nós contávamos, nós pertencemos ao serviço, que seria serviço da maternidade do hospital, nós estamos unidos, nós não somos instituições separadas, seria o hospital e a parte pediátrica, e a maternidade. Então, nós temos a maternidade Santo Tomás, que é a que recebe mais de 500 mil nascimentos ao ano. Então, nós temos uma maternidade que é de referência. Então, eu digo que não seria somente no contexto pediátrico, mas também na parte materno-infantil, que nós nos transformamos a capital como centro de referência. E quando nós temos complicações desses pacientes, quer dizer, é aqui onde, de fato, nós podemos contar com um grande volume de pacientes, no entanto, muitos destes pacientes são aqueles que saem dessas salas de neonatologia e a partir daí nós proporcionamos o serviço. Como eu disse, os bancos de leite, nós ficamos um pouco atrás do que seria o próprio tema de banco de leite. Por quê? O banco de leite do nosso hospital realmente começou seus trabalhos há praticamente um ano, em julho de 2024. E nós terminamos com a capacitação prática, que foi possível e eu estou muito agradecida com a Rede Global do Brasil, porque nos ajudou, graças a Alejandro, ou seja, obrigada, Alejandro, por toda a coordenação necessária para que nós pudéssemos receber essa capacitação. E é também a OPAS, porque foram os facilitadores
inicialmente para que pudéssemos ter a parte prática que a fizemos de forma online. Então, foi um curso intensivo com 3 meses, nos foi proporcionado. Então, esta é a equipe que foi formada com as autoridades do nosso hospital e precisamente para que pudéssemos começar o que seria o projeto chamado Banco de Leite. Depois de finalizada a capacitação, no ano passado, em abril, nós tínhamos aqui no Brasil o que seria a nossa colega Fernanda e a outra colega Jimena, que nos deram a capacitação prática para que pudéssemos começar as operações. E tudo isso foi com o apoio de vocês, a Rede Global de Banco de Leite do Brasil. Então, eu gostaria de enviar os meus agradecimentos fortemente em relação a essa capacitação. Apesar de que quando nós começamos, era quase que um local de aleitamento, onde as mães eram hospitalizadas e eram recebidas neste local de aleitamento. No entanto, elas davam leite para o seu próprio bebê. Nós não recebíamos doadores até o mês de julho, quando tivemos a capacitação proveniente do Brasil, então depois conseguíamos, a partir daí, fazer essas receptações de leite materno e doações, e nesse local onde nós chamamos de lactário. E nessa sala de neonatologia, nós tínhamos o que seria, vou mostrar a vocês aqui, na porta, deixa eu ver, aqui no final está o que seria a área de aleitamento, onde nós centralizamos leite para o seu próprio bebê. Apesar disso, nós tínhamos muito acolhimento, porque nós começamos a proporcionar o que seria a doação de leite. Então, como somos hospitais catalogados para pacientes de baixo recurso, nós estamos em áreas distantes do país, então as nossas mães, elas que estão fazendo a amamentação e têm um nível um pouco mais elevado econômico, são aquelas que vão doar. Então, há um ano, nós começamos a ter 45 registros de doadores, que chega a o que seria praticamente o que temos hoje, que são 20 mães ativas, que nós coletamos leite nas suas casas, e todas as semanas nós temos que ir ali para poder retirar o leite nas casas dessas pessoas. E o total desse leite doado neste ano foi de 202,4 litros, e mais ou menos uma média de 20 litros ao mês, para que pudéssemos iniciar esse processo que foi basicamente longo e que estamos avançando num bom ritmo. Em relação ao que seria a pasteurização, então nós temos basicamente 46 ao longo do ano e fazemos uma pasteurização por semana e temos um total de leite pasteurizado que seria 173 litros, e nós temos os nossos beneficiários que chegaram a 57 pacientes nessa sala de neonatologia, e nós temos crianças as quais as mães ficam fora da cidade e em partes mais distantes do país, onde chegam a hospitais, e essas crianças são prematuras, e passamos a dar o leite pasteurizado até que a mãe possa chegar até a cidade. Então, geralmente, são 2 ou 3 dias depois que termina a parte puerpéria, e depois onde ela pode, então, considerar o período de parto nas suas províncias, elas trazem os seus bebês à nossa cidade, onde nós estamos localizados, no centro, e nós podemos, então, contribuir a esses recém-nascidos para que eles não comecem com suplementos ou fórmulas, mas sim tratar de dar a eles o que seria a maior quantidade de leite pasteurizado até que a sua mãe possa poder fazer isso. Esta é uma das doadoras. Além de doadora, ela era paciente, tinha um bebê que nasceu prematuro. Ela foi captada desde o começo no hospital, ela começou as retiradas e ela teve uma boa produção de leite e no final acabou doando leite tanto para o seu bebê como para os outros bebês que precisavam também. Ela está muito feliz, sempre nos visita. Essa foi 2 dias depois da entrada na unidade, ela também faz isso, ela sempre nos visita e somos muito agradecidos por isso. Bom, antes das emergências sanitárias, como o país, e diferente da Miriam, nós acredito que temos o privilégio de que não temos vulcões
ativos, não temos terremotos, nem não estamos isentos dessas mudanças climáticas. Sim, notamos uma diferença nos últimos anos em relação ao que são as estações do ano, porque temos duas estações, a seca e a chuvosa. Não só as chuvosas, também houve aumento nisso, porque principalmente nos níveis de água que há na cidade capital. E na parte interior, os rios ficam muito cheios. Isso aconteceu na província que se chama Los Santos, no final do ano passado. Houve muitos alagamentos. E temos o grande problema é que temos que reconhecer que, como disse a Miriam, quando acontece esse tipo de coisa, de situações, o primeiro que fazemos, ou que fazem, infelizmente, as nossas autoridades, é promover a coleta do que é encontrado. Bom, estamos trabalhando em melhorar essas leis. Se existe a lei que protege a amamentação materna e regulamenta tudo, mas temos que dar mais força na sua implementação, porque sim, realmente, o primeiro que fazem muitos dos nossos organismos é promover a coleta de produtos infantis para essas crianças. Quando há esse tipo de evento, as nossas autoridades, o nosso sistema de alerta sempre começam pelo Sistema Nacional de Proteção Civil, o sistema aeronaval, as instituições de saúde, o escritório da primeira-dama, os bombeiros, a polícia e os clubes cívicos. Nós, como bancos, qual é a nossa proposta? Além de trabalhar com essas instituições, promover a doação de leite materna, como solidariedade com as crianças afetadas. Nós, como eu disse, estamos localizados no centro da cidade. Geralmente, os maiores problemas estão nas periferias ou nas províncias. Mas então propomos dessa forma, porque para que as pessoas possam doar leite, poder pasteurizar e levar aos lugares onde sejam necessários. Porque sim, há nas províncias maternidades e salas de neonatologia. E sempre temos que manter os meios de segurança para as doadoras e o tratamento, garantir a segurança dos receptores, a colaboração e o trabalho conjunto com as instituições de saúde da área e também dar o apoio adequado. Propomos brindar educação à população afetada, promover que as mães não suspendam a sua amamentação, porque às vezes por falta de conhecimento, se por exemplo chega a uma instituição com fórmulas infantis, e é o que estamos promovendo, o mais provável é que a mãe opte, obviamente, por isso. Ao invés de continuar com a amamentação, orientar as mães, se elas suspenderam recentemente, promover o que seja a retomada da amamentação, apoiar-nos com que a parte das autoridades, em caso que seja necessário algum transporte, manter a cadeia de frios, a forma de distribuição de administração do produto. Esse é o canal do Panamá, já estou terminando. Essa é a Ponte das Américas, é a primeira ponte que foi construída sobre o canal que permite a união da parte central da cidade com a parte das províncias e que nos conecta com a América Central. E aí chegamos a El Salvador. Essa é uma vista da praia da minha cidade, que infelizmente não podemos tomar banho aí, mas sim, é muito bonita vê-la. Obrigada.